Era uma noite como qualquer outra no hospital, ou pelo menos era o que eu pensava. O relógio marcava 00:02 e eu estava ao lado de uma enfermeira inexperiente, tentando manter a calma enquanto cuidávamos dos 15 leitos ocupados. A ala estava silenciosa, exceto pelo som dos monitores cardíacos e o ocasional gemido de dor. De repente, o único médico de plantão desabou no chão. Corri para ajudá-lo, mas ele estava sem pulso. Desesperada, iniciei a massagem cardíaca, minhas mãos tremendo enquanto tentava salvar sua vida. Foi então que senti uma mão tocar suavemente meu ombro. Era ele, o médico, me dizendo para não desistir. Nos corredores silenciosos dos hospitais, a vida muitas vezes está por um fio. Desde os murmúrios silenciosos de visitantes espectrais até premonições arrebatadoras, os relatos que vou compartilhar desafiam a lógica e revelam um mundo invisível e muitas vezes perturbador. Fique agora com os assustadores relatos de uma enfermeira que alega ver o que não deveria ser visto. Me chamo Clara, tenho 48 anos e trabalho como enfermeira há mais de 25. Fui criada em uma família religiosa, mas que nunca acreditou na possibilidade de que os mortos pudessem estar entre nós. E quando todas as pessoas que você conhece e respeita repetem a mesma coisa, você toma aquela como a única verdade. Ah, como eles estavam enganados. Eles sequer imaginavam as experiências que eu teria trabalhando tantos anos como enfermeira. Mas, para ser honesta, eu também não tinha a menor ideia do que esse trabalho me faria enxergar. Em julho de 1999, logo após me formar, consegui uma vaga em um grande hospital. Trabalhando na ala pediátrica, uma das alas mais antigas do hospital, logo descobri que crianças são extraordinariamente perceptivas. No início, eu atribuía as coisas que elas diziam à sua imaginação infantil. Frequentemente, ouvia coisas como: "Olha, tia, tem um moço parado na porta." E quando eu me virava para olhar, nunca via ninguém. Isso aconteceu tantas vezes que começou a me incomodar. Uma noite, encontrei 2 enfermeiras conversando no refeitório. Uma delas, Joana, parecia muito abalada. Eu ainda não tinha intimidade suficiente para perguntar o que havia acontecido, mas ouvi ela dizer que pensava em pedir demissão. A outra enfermeira, mais velha, tentava acalmá-la. Quando eu estava quase terminando meu lanche, Joana se virou para mim e perguntou com um olhar aflito: "Clara, você notou alguma coisa estranha na enfermaria na noite passada?" Eu olhei confusa para ela e respondi que não havia notado nada diferente. Depois de uma pequena pausa, Joana perguntou novamente: "Por acaso você não viu um médico de cabelo grisalho, óculos e olhos verdes no final do seu turno?" Eu pensei por um instante, forçando a memória, e respondi que não tinha visto nenhum médico com aquela descrição na minha ala. Mas curiosa, perguntei por quê. Antes que ela respondesse, a enfermeira mais velha interrompeu a conversa e disse que estava na hora de voltarmos ao trabalho. Nada daquilo fez sentido na hora. Dias depois, algumas crianças que eu atendia começaram a relatar uma presença inexplicável, precisamente às 6 da manhã. Várias delas, de modo espontâneo e com uma consistência impressionante, me perguntaram quem era o médico que vinha visitá-las sempre no mesmo horário. Elas o descreveram como uma figura alta, de cabelo grisalho, óculos e olhos verdes, sempre usando um jaleco impecavelmente branco. Demorou alguns segundos, mas quando a ficha caiu, me lembrei da estranha conversa entre as 2 enfermeiras no refeitório. Intrigada, decidi procurar respostas. Após circular pelos corredores, encontrei Joana. Sem muita cerimônia, perguntei se ela se lembrava daquela noite em que conversamos no refeitório. Ela balançou a cabeça afirmativamente. Em seguida, relatei o que as crianças estavam dizendo sobre o médico que as visitava às 6 horas da manhã. Joana fez uma longa pausa, respirou fundo
e me falou: sim, esse médico foi o meu noivo. Eu o conheci assim que entrei neste hospital. Ele faleceu em um acidente 3 anos atrás. Meu coração congelou e minhas mãos começaram a tremer. Como é possível? Perguntei, no auge do meu ceticismo. Joana abaixou a cabeça e respondeu: eu também não sei. Ele me visita quase todas as noites e tudo o que eu faço quando ele chega é rezar. Esta foi a primeira vez que tive contato com o sobrenatural, mas não seria a última. Nos meses seguintes, nada fora do comum aconteceu. Segui trabalhando normalmente até tirar por completo aquela história maluca da minha cabeça. Mas uma noite, enquanto fazia uma ronda pelos leitos da minha ala, passei rapidamente por um médico desconhecido. Ele apenas acenou com a cabeça e seguiu no sentido contrário. Levou 1 ou 2 segundos, mas de repente parei atônita no meio do corredor. Eu não sabia quem era aquele médico, mas sua aparência me fez sentir calafrios. Ele era grisalho, usava um par de óculos arredondados que cobriam seus olhos verdes. Mais tarde, quando me encontrei com Joana, sem dizer nada a respeito, perguntei se ela tinha uma foto de seu falecido noivo. Apesar de estranhar minha pergunta, ela abriu a bolsa e retirou de sua carteira uma pequena foto 3x4. E sim, sem qualquer margem de erro, era ele, o médico que me cumprimentou no corredor. Depois disso, muitas outras experiências viriam. Às vezes, eu não via nada, mas sentia uma presença estranha. Com o tempo, acabamos nos acostumando com essas sensações inexplicáveis, até que um dia tudo parece perfeitamente normal. E antes que me perguntem, eu não vejo espíritos o tempo todo. Muitas vezes, nossa mente cria situações que não acontecem na realidade, mas não posso dizer que tudo é apenas alucinação. Certa vez, um amigo enfermeiro me contou uma história que ele vivenciou na ala neurológica. Ele também não acreditava nessas coisas, até presenciar algo muito estranho. Ele contou que estava na recepção quando uma mulher passou por ele sem se identificar, entrou em um leito e não saiu mais. Estranhando o fato, ele a seguiu até o leito. Ao abrir a porta, havia 2 técnicos conversando distraídos. Logo, na entrada, ele passou os olhos pela sala e não viu a mulher. Ao perguntar para os homens onde ela estava, ambos responderam com outra pergunta: que mulher? E depois destes episódios, tive certeza de que nada mais poderia me surpreender. Mas acredite, o que aconteceu no mesmo hospital anos mais tarde me faria duvidar novamente do que meus olhos estavam vendo. Uma garotinha muito doente estava internada na minha ala. Os médicos passaram quase 1 mês tentando entender o que ela tinha, mas nenhum exame foi capaz de revelar as causas de seu estado cada vez mais grave. A família da menina parecia definhar junto com ela, sem qualquer perspectiva de terem sua filha de volta. Era triste entrar em seu quarto e vê-la naquele estado. Nesta época, eu já tinha uma filha de 4 anos, e era impossível não pensar nela e imaginar o quão terrível seria tê-la deitada, quase sem vida, em uma cama de hospital. Algum tempo depois, os médicos se reuniram com os pais da menina e revelaram que ela apresentava um quadro irreversível. Nada a traria de volta, mas caberia aos pais a terrível decisão de mantê-la viva artificialmente, com a ajuda de aparelhos, ou deixá-la partir naturalmente. Destruídos pela notícia, os pais pediram algum tempo para decidir o que fariam. 2 dias depois, soube que os pais pretendiam autorizar o desligamento dos aparelhos e viriam assinar os papéis na manhã seguinte. E por mais que eu soubesse que aquilo seria inevitável, senti uma angústia profunda com a notícia. Nesta mesma noite, eu estava de plantão e decidi verificar a garota uma última vez. Na noite seguinte, ela não estaria mais lá. Ao entrar no quarto, senti um calafrio percorrer minha espinha. A luz fraca da lâmpada oscilava, criando sombras indistintas nas paredes. Aproximando-me da cama,
Verifiquei que o monitor cardíaco estava estável, mas havia algo de estranho no ar, algo que eu não conseguia definir. Enquanto ajeitava os lençóis da pequena paciente, ouvi um sussurro. Parecia vir de todos os cantos. Do quarto, um murmúrio baixo e arrepiante. Olhei em volta, mas não havia ninguém. De repente, o sussurro se transformou em um choro suave, um lamento que preenchia misteriosamente o quarto. Neste momento, uma brisa gelada me fez estremecer. Foi então que vi. No canto do quarto, envolta por uma luz pálida e tênue, estava a figura de uma menina. Seus olhos eram grandes e tristes e me olhavam fixamente. Parecia flutuar ligeiramente acima do chão e seu longo vestido branco esvoaçava como se estivesse submersa em água. Tentei falar, mas as palavras não saíam. A figura pálida da menina levantou a mão, apontando para a cama onde seu corpo jazia imóvel. De repente, o monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. Corri até a cama, tentando entender o que estava acontecendo. Apesar de muito assustada, segui olhando hipnotizada para aquela figura que, do mesmo modo que surgiu, desapareceu sem qualquer aviso. No instante seguinte, a menina, antes sem qualquer sinal de vida, agora abria os olhos lentamente. Instantes depois, ela acordou chorando e chamando seus pais. Os médicos não conseguiram explicar o que aconteceu. Ela se recuperou de maneira milagrosa e em poucas semanas estava correndo pelos corredores do hospital como se nada tivesse acontecido. Eu nunca contei a ninguém sobre o que vi naquela noite, mas sempre que penso nisso, lembro do olhar daquela garotinha voltando à vida. O que testemunhei naquela noite me fez acreditar que, às vezes, milagres acontecem. Há cerca de 10 anos, comecei a trabalhar em outro hospital, alternando turnos. Nesse hospital, havia um leito em particular que parecia atrair ocorrências estranhas. Sempre tentávamos colocar nossos pacientes terminais em um quarto privativo, garantindo alguma privacidade para eles e suas famílias. Como nossa enfermaria era pequena, tínhamos apenas 2 desses quartos e não podíamos evitar usar aquele leito específico. Lembro-me claramente de várias ocasiões em que pacientes em fim de vida viam coisas que ninguém mais conseguia ver. Seguia praticamente o mesmo padrão todas as vezes. Eles mostravam sinais de desconforto ou medo, então, de repente, olhavam para o canto superior esquerdo da sala e ficavam muito mais calmos. Até sorriam. Houve uma senhora que disse: "Ah, querido, você veio me buscar", com um sorriso de felicidade no rosto. Outra pessoa, enfrentando os últimos momentos de vida e sem resposta adequada aos analgésicos, repentinamente se acalmou e sorriu ao olhar para aquele mesmo canto. A dor parecia simplesmente desaparecer. Todos faleceram em poucos minutos, muito pacificamente. As famílias, acompanhando os pacientes, frequentemente ficavam confusas com o comportamento deles. No caso da senhora cujo querido veio buscá-la, sua filha confortou os próprios filhos, assegurando-lhes que o avô havia vindo buscá-la e que ela estava com ele novamente. Como disse, nós mesmos nunca vimos nada, mas naquela sala sempre esperávamos que algo acontecesse. Houve uma vez, porém, que foi verdadeiramente assustadora. Um senhor de 87 anos estava perto do fim, muito confortável e aceitando sua situação, sem a típica angústia. Eu não era sua enfermeira, mas fui chamada para ajudar, presumindo que sua dor talvez não estivesse mais sob controle. Ao chegar ao quarto, a enfermeira que o atendia estava visivelmente perturbada e disse: "Por favor, entre comigo. Não posso entrar sozinha." Aquilo não era o que eu esperava. Entramos e encontramos o paciente angustiado, chorando e dizendo: "Não, você não, por favor, vá embora." Ele parecia apavorado, olhando fixamente para aquele mesmo canto. Quem quer que tivesse vindo buscá-lo não era bem-vindo, não havia conforto ali.
Não posso explicar, mas era como uma eletricidade estática no ar, quase estalando. Foi como se eu tivesse ficado surda naquele momento. Não houve nenhum som. A outra enfermeira também percebeu, e durou apenas alguns segundos. Mas os sons normais da enfermaria simplesmente desapareceram. Saímos do quarto juntos. Levou um tempo para que a enfermeira se acalmasse e, por fim, relatou a experiência ao médico, que veio imediatamente para avaliar o paciente. O velho estava exausto e ainda visivelmente perturbado, mas eventualmente adormeceu. Ele faleceu na manhã seguinte, cercado pela família. O que quer que ele tenha visto naquela noite não era um ser de luz. Eu sei que há muitas explicações céticas para esses eventos e sou a primeira a admitir que o trabalho hospitalar é estressante e pode nos levar a ver coisas que não existem. No entanto, as experiências que compartilhei, especialmente aquelas envolvendo crianças ou idosos, parecem ir além do que a mente pode criar sob estresse. Há também a história de um paciente na ala de oncologia, que em seus últimos dias repetidamente mencionava a visita de uma menina que ninguém mais via. Ele a descrevia como tendo longos cabelos loiros, sardas no rosto e uma pinta ao lado da boca, sempre usando um vestido azul e sorrindo para ele. Uma das enfermeiras mais velhas contou que anos antes, uma jovem paciente com essa descrição havia falecido naquela mesma sala. Desde então, vários pacientes terminais relataram ver a mesma menina antes de falecerem. Outro relato que ficou marcado para mim aconteceu com uma colega de trabalho, Laura. Ela trabalhava no turno da noite na unidade de terapia intensiva. Uma noite, enquanto checava os monitores, viu pelo canto do olho uma figura parada no final do corredor. Pensando que era um visitante perdido, foi até lá, mas não encontrou ninguém. Mais tarde, ela comentou com outra enfermeira, que calmamente respondeu: "Ah, você viu o guardião? Ele aparece de vez em quando, sempre que um paciente está prestes a partir." Laura ficou intrigada e nos dias seguintes começou a notar que, sempre que a figura aparecia, algum paciente falecia pouco depois. Seria apenas a imaginação afetada pelo cansaço e pelo ambiente sombrio, ou haveria algo mais? Muitos profissionais de saúde preferem não comentar essas experiências, talvez para evitar parecerem pouco profissionais ou para não assustar os pacientes e suas famílias. No entanto, a repetição dessas histórias, muitas vezes com detalhes semelhantes, nos faz refletir. Neste hospital, tive minha própria experiência alguns anos atrás. Eu estava trabalhando no turno da noite na ala de cuidados paliativos. Um paciente idoso estava em seus últimos dias. Ele era um homem quieto, que raramente recebia visitas. Uma noite, ele chamou por mim e, com um olhar tranquilo, me agradeceu por tudo e se despediu em seguida. Tentando animá-lo, eu peguei em suas mãos e disse que ele ficaria bem. Mas ele afastou minhas mãos suavemente, dizendo que sua esposa estava lá e tinha vindo buscá-lo. Ele a descreveu detalhadamente e disse que ela estava vestindo seu vestido preferido, um longo vestido verde bordado. Poucas horas depois, ele faleceu. Ao arrumar suas coisas, encontrei em suas coisas uma foto antiga de uma bela mulher usando exatamente o mesmo vestido que ele havia descrito. São essas experiências que me fazem questionar a natureza da morte e o que vem depois. Trabalhar como enfermeira me ensinou muito sobre a fragilidade da vida e a força do espírito humano. E, se há algo que aprendi com essas histórias, é que talvez a morte não seja o fim, mas uma nova jornada. Trabalhando em ambientes onde a vida e a morte estão constantemente lado a lado, aprendi a aceitar que há coisas que simplesmente não podemos entender. Se esses fenômenos são fruto de espíritos realmente presentes ou apenas criações de nossas mentes cansadas, eu não sei.
Mas, de qualquer forma, eles nos oferecem uma visão de esperança e continuidade, uma ligação entre o mundo dos vivos e o desconhecido que está além. E assim, a cada turno, continuo o meu trabalho, sabendo que algo inacreditável pode acontecer a qualquer momento. Aceito isso como parte da vida, uma lembrança constante de que, mesmo na escuridão, há sempre um fio de luz que conecta o presente ao eterno. E se você conhece outras histórias inexplicáveis em hospitais, estamos ansiosos para ouvir. Nos vemos no próximo vídeo.